Nós trabalhamos com pessoas novas na fé, mas nós também trabalhamos com pessoas que estão na igreja há muito tempo, pessoas de mais idade, pessoas que já têm uma longa caminhada na fé. E nesse trabalho todo com a igreja do Senhor Jesus, nós costumamos fazer algumas perguntas para a igreja. E nós perguntamos com frequência: quem é Jesus para você? O que você conhece sobre Jesus? Me fale um pouco sobre Jesus. O que você teria para falar sobre Jesus? E eu faço essa pergunta para vocês. O quanto você conhece de Jesus? O quanto você poderia escrever sobre Jesus? Daria um livro? Ou daria uma página, um parágrafo sobre quem é Jesus e sobre a sua obra? O quanto você tem se aprofundado em conhecer a Cristo? O quanto você tem se aprofundado, mergulhado de cabeça na palavra que revela Cristo? Na palavra que nos mostra o Senhor, o Salvador, o Redentor das nossas almas. Eu quero usar o exemplo de uma conversa com os jovens, agora nessa semana onde a seleção brasileira estreou na Copa, e nós falávamos sobre os jogadores. E os jovens, eles que estavam na conversa, eles sabiam o nome do jogador, aonde jogava, quantos gols ele fez na carreira, sabiam os números, as estatísticas, para comparar quem era melhor. Será que é Messi? Será que é Cristiano Ronaldo? Será que é o nosso Neymar? Quem será que é melhor? E eles sabiam tudo sobre esses jogadores. Aí, em um culto de jovens, eu perguntei: me fale um pouco sobre Jesus, então. O que você conhece dele? O quanto você sabe sobre ele? Por que ele precisou morrer? Por que a obra da redenção tem que ser assim? Eles gaguejavam e não falavam nada. Saía algumas respostas tipo: Jesus é tudo. Claro que Jesus é tudo, para todos. Mas isso é muito genérico. Ah, Jesus é o Salvador. Sim, Jesus é o Salvador, mas me conte um pouco sobre esse Salvador. Me fale a respeito dele. A palavra de Deus diz que nós temos um amigo em Cristo. Será que nós não conhecemos esse amigo? Como podemos ser amigos de Cristo se nós não o conhecemos? A palavra de Deus diz que nós somos criados para ter relacionamento com Deus. Nós somos salvos, resgatados para ter relacionamento com Deus. E como nós vamos ter um relacionamento com quem nós não conhecemos? Como nós vamos ter um relacionamento com uma pessoa que nós não sabemos nada sobre ela? Ou sabemos pouco sobre ela? Seria um relacionamento entre apenas conhecidos, não amigos, não filhos. Então, o quanto você poderia escrever no seu caderno sobre Jesus? O quanto você poderia me contar sobre Jesus nessa noite? O quanto você poderia contar para os seus filhos sobre Jesus? Para as pessoas que não conhecem nada sobre Jesus, o quanto você poderia falar sobre Jesus? Você pode apresentar quem você não conhece? Nós não podemos. Não podemos apresentar Jesus se nós não conhecemos Ele. E o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui uma explicação profunda e detalhada sobre quem é Jesus e sobre a sua obra em nosso favor. Os irmãos daquele tempo, eles tinham algumas dúvidas sobre Jesus. Imagine um povo que cultuava centenas de deuses. De repente eles conhecem Jesus, mas eles não sabem quem Ele é. Eles ouviram falar. E aí Jesus se torna mais um daqueles deuses na prateleira. Acontecia. Outros ouviram falar sobre Jesus, mas não sabiam até que ponto Ele era Deus, até que ponto Ele agia na vida deles, e tinham medo de que os outros deuses fossem ainda capazes de amaldiçoá-los, de fazer algum mal contra eles, se eles os rejeitassem. Por isso que o nosso texto começa dizendo assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos liberta do império das trevas. Toda a ação das trevas nas nossas vidas não tem mais poder quando nós somos livres em Cristo.
Toda a ação de Satanás, dos seus demônios, toda a obra das trevas não afeta mais a vida de quem pertence ao reino do Filho do seu amor. Então, será que alguém pode intentar mal contra um filho de Deus? Será que os demônios têm poder contra a igreja? Será que qualquer trevas pode afetar a tua vida, a tua família, o povo de Deus? Se nós somos libertos do império das trevas em Cristo. João capítulo 1 vai dizer que Ele é a luz. A luz esteve aqui e as trevas não prevaleceram contra ela. Então em Cristo nós somos libertos de todas as trevas. Muitas vezes nós vemos pessoas com medo, dizendo: será que macumba pega em crente? Será que pega? Será que essas coisas, esses trabalhos espirituais malignos atingem os crentes? De forma alguma, irmãos. É impossível as trevas vencerem a luz de Cristo. Será que um demônio possui um cristão? De forma alguma. Como pode luz e as trevas habitarem o mesmo coração? Então a obra da redenção nos liberta do império das trevas. O pecado já não domina mais. Não somos mais escravos do pecado que é fruto das trevas, que age em favor das trevas. Não somos mais escravos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que junto com a tentação, Deus nos dá livramento. Então as trevas não prevalecem diante de Cristo. As trevas não permanecem diante de Cristo. E ele começa então toda essa apresentação de Jesus, falando exatamente sobre isso. Nós somos libertos de toda a obra, de todo o poder, de toda a ação das trevas, através do Filho de Deus. E somos transportados para o seu reino. E é sobre esse Filho que ele começa a falar de agora em diante. Sobre Jesus. E ele começa a explanar com detalhes sobre quem é Jesus, sobre a sua vida. Irmãos, saber quem é Jesus é mais do que saber que Ele é o nosso Salvador. Isso é muito importante, mas é muito mais do que isso. Até um ateu pode dizer que Jesus é o Salvador dos cristãos. Mas conhecer Jesus, conhecer íntima e profundamente Jesus, isso é o que nós precisamos. Irmãos, quando uma família me convidou para ir para a igreja, eu fui lá, frequentei aquela igreja. Nós éramos de tradição católica, então nós estávamos indo pela primeira vez em uma igreja evangélica. E ali eu ouvi falar sobre Jesus. Uma sequência, 1 ano ouvindo falar sobre Jesus no domingo. Mas nunca uma pessoa chegou para mim e disse: vamos fazer um discipulado, que eu quero te ajudar a entender melhor Jesus. Eu quero te ajudar a entender o que Ele fez por você. Eu quero te ajudar a entender quem Ele é de fato através da palavra. Isso não aconteceu. Então havia ainda uma sede, faltava alguma coisa. Então, quando nós nos mudamos lá para Toledo, nós procuramos a igreja presbiteriana. A primeira igreja não era presbiteriana. E com a graça de Deus, quando nós chegamos lá, o pastor estava ministrando uma série de mensagens com o título Jesus, quem Ele é? E ele passou 3 meses só falando quem é Jesus. Ele pegou do Antigo Testamento a promessa. Ele foi passando por todos os livros da palavra de Deus e apresentando a Cristo ali. Em todos os livros, em toda a palavra de Deus, tem como conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer, seguir conhecendo, se aprofundar no conhecimento de quem é Jesus. Pois só nesse momento, quando me explicaram quem é Jesus, o que Ele fez por mim, foi que então o meu coração e a minha mente foram transformadas e eu pude ser liberto do império das trevas. E é assim com todos nós. Não tem como ser liberto do império das trevas sem conhecer Jesus.
sem viver com e para Jesus. Jesus deve estar não só na nossa mente, mas em todo o nosso ser. Ele não deve consertar algumas áreas da nossa vida, Ele deve moldar quem nós somos. Ele deve nos dar uma nova vida. Nós precisamos receber de Cristo essa nova vida. Não somente um conhecimento teórico, mas uma vida com Cristo. Mas para isso nós precisamos então entender alguns aspectos da pessoa e obra de Jesus Cristo. E Paulo faz isso aqui com maestria nesse texto. O versículo 15 em diante ele diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a expressão de Deus. Jesus é a pessoa do Filho que pode ser vista. Simplificando aqui, o Pai é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, mas o Filho é a expressão de Deus. Deus vai se revelando ao longo da história, e nós olhamos toda a Bíblia, é a revelação contínua de quem é Deus, e do seu plano para as nossas vidas, como seu povo. Mas o ponto mais alto, o ponto mais importante da palavra de Deus, é a vinda de Jesus aqui. O máximo da revelação de Deus é o próprio Deus pisando aqui na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós podemos vê-lo, cheio de graça e de verdade. Então, o máximo da revelação de Deus é o próprio Deus vindo aqui. Jesus é Deus. As religiões, elas batem na casa das pessoas, ou elas estão em vídeos, ou elas estão aí na rua distribuindo literaturas, mas muitas delas não aceitam a divindade de Jesus. Elas dizem que Jesus é o Filho, e sendo o Filho, Ele é criado. Mas não, Jesus é Deus. É Deus de deuses, é Senhor de senhores. Jesus é o Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, é a mesma essência. O Deus que nós adoramos é Jesus. Então Ele é a imagem do Deus invisível. O texto diz que Ele é o primogênito de toda a criação. E agora, se Ele é o primogênito da criação, então essas religiões não estão certas? O que essa palavra primogênito representa nessa cultura? Na nossa, não tem mais o mesmo significado. Então, para entender o que Paulo está querendo dizer aqui, a gente não pode olhar com o nosso entendimento do que é um primogênito. Primogênito para nós se resume ao primeiro filho. Na cultura antiga, o primogênito é aquele que recebe toda a herança. O primogênito é aquele que está acima dos outros. É aquele que tem a prioridade em tudo. Então, dentro da cultura do primogênito, o que Paulo quer dizer aqui? Não é que Jesus é criado. Muito pelo contrário, Ele é criador, e Ele vai falar mais para baixo, na sequência do texto. Então, o que Ele está querendo dizer? Jesus Cristo é o herdeiro de tudo o que foi criado. Jesus Cristo está acima. Jesus Cristo é superior a tudo o que foi criado. Jesus Cristo não se iguala à criação. Jesus Cristo não pode ser um ser criado, porque Ele é Deus. E Deus não é criado, Deus é criador. Então nós vemos aqui a supremacia de Cristo acima de todos. Ele é o Rei que está acima de todos os reis. Ele está acima de tudo, Ele governa as nossas vidas. Ele direciona. É Ele quem dá vida, sem Ele não tem vida. Então quando Ele diz que Ele é o primogênito da criação, Ele está dizendo, Ele é por mérito o herdeiro de tudo. Ele está no trono. Quando um rei passa a sucessão do seu reinado, ele entrega ao seu primogênito. Jesus Cristo, pela sua obra, conquistou esse direito. Jesus Cristo, pela sua obra, é o nosso rei. Ele é o Deus das nossas vidas. Ele está acima de tudo. O texto segue dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo o que foi criado através e por Jesus.
Tudo que existe foi criado por Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos ele já nas primeiras linhas dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. E ele vai enfatizar ali que todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo que existe nesse mundo, tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos sentir, foi criado por Jesus. Jesus é o agente criador de todas as coisas que existem. Se nós tivéssemos que dividir a obra da criação, nós diríamos que o Pai tem o plano eterno, o Filho é aquele que coloca a mão na massa. Nós fomos moldados do barro, certo? Jesus Cristo modelou o primeiro homem, moldou e trouxe ele à existência. Jesus Cristo tirou do seu lado, da sua costela, a sua companheira. Jesus Cristo criou todas as coisas. Aí o Espírito Santo é aquele fôlego de vida, aquele que sopra a vida, certo? Mas todas as coisas foram criadas por Jesus. E todas as coisas, o texto vai dizer que foram criadas para Ele. O texto diz ali: todas as coisas foram criadas por Ele, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Então você é criatura de Jesus. A tua família é criatura de Jesus. A casa que você vive pertence à criação de Jesus. Os animais, as plantas, o sol, as estrelas, o universo pertence ao nosso Senhor Jesus. O grande problema é que a humanidade tende a diminuir a pessoa de Jesus. Muitos lutam e se esforçam para combater Jesus. Ou entendem que Jesus é apenas um amigão. Entendem que Jesus é muitas vezes aquele mordomo que deve nos servir. Entendem que Jesus é um coitadinho, um mendigo que está ali precisando da nossa adoração, precisando que a gente venha para a igreja. Por favor, meu povo, venha aqui, venha me adorar hoje. Eu me sinto sozinho, tão triste. Será que Jesus é assim? Com certeza não. Ele é o Senhor do universo. Jesus Cristo não precisa de nós. Nós precisamos dele. Jesus Cristo não precisa da nossa adoração. É um privilégio poder adorar a Cristo. É um privilégio poder servir a Cristo. Nós não merecíamos estar na sua presença, mas por amor, por graça, por misericórdia. Jesus não é esse mordomo que nós fazemos um pedido, estalamos o dedo e ele tem que trazer na bandeja tudo aquilo que nós queremos. Não, ele é o Senhor das nossas vidas. Não existiríamos se não fosse por ele. Muitas vezes as pessoas se frustram, elas oram e o Senhor então não traz aquilo que elas pedem. Acontece também daqueles que perdem pessoas amadas, se frustrarem a ponto de brigar com Deus, a ponto de duvidar de Jesus, murmurações contra o Senhor Jesus. Muitas vezes isso acontece porque as pessoas ainda não entenderam quem é Jesus, ainda não entenderam a sua grandeza, a sua soberania, a sua supremacia. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Se não fosse por Ele, nem existiríamos. E nós falamos sobre uma ordem da criação, aqui com uma divisão, mas na recriação não é diferente. Na nova vida espiritual não é diferente. Então, quando as coisas foram criadas, Jesus trouxe a existência. Quando nós somos feitos novas criaturas, nós recebemos um novo nascimento. É Jesus quem está operando nas nossas vidas. Jesus refaz tudo aquilo que foi destruído, afetado, contaminado pelo pecado. Jesus Cristo traz o renovo para tudo. Da mesma forma, o plano eterno da redenção vem do Pai. Mas a obra da redenção foi Cristo quem fez.
E o Espírito Santo de Deus sopra em nós a nova vida. Mas tudo pertence a Cristo. A nossa existência e a nossa vida eterna pertencem a Cristo. Tudo que somos, tudo que seremos na eternidade pertence a Cristo. O texto diz que Ele é o primogênito da criação, mas o texto também diz que Ele é o primogênito dentre os mortos. Então também Ele, assim pela sua morte, iniciou a possibilidade de nós recebermos o perdão, a restauração. O texto, no versículo 17, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está dizendo que Jesus, além de ser o Criador e o Recriador, aquele que nos trouxe existência e que nos dá a vida eterna, Ele também é o sustentador desse universo. Esse universo, esse mundo e as nossas vidas só se mantêm porque Cristo nos sustenta. Sem Cristo sustentando, tudo se destruiria. Cristo ainda é a trava que mantém esse universo existindo. Ele é o único que segura tudo na palma da sua mão. A nossa vida só permanece firme e forte porque Jesus nos segura. As nossas famílias só permanecem porque Jesus está sustentando. A igreja só permanece porque Jesus é o Senhor dela. Tudo que existe só existe porque Jesus criou e Jesus sustenta. Seguindo a explicação de Paulo sobre quem Ele é, no versículo 18 ele diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, ele é o cabeça da igreja, certo? Assim como as nossas vidas são criadas, sustentadas e direcionadas por Jesus, a igreja é criada, sustentada e direcionada por Jesus. Ele é o Senhor da igreja. A igreja deve existir em Cristo, se manter em Cristo e seguir a Cristo. Como igreja, nós estamos seguindo a Cristo. Cristo tem sido a direção da igreja. Cristo tem dado a orientação em tudo. Ele é o cabeça. Então, se Ele é o cabeça, é Ele quem determina como é e como não é. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas querem moldar a igreja de acordo com a vontade delas, de acordo com aquilo que elas querem. E se a igreja não se molda, ela sai, ela abandona, ela vai embora, ela procura outra, e ela pula, e pula, e pula, e pula. Mas o que as pessoas se esquecem é de olhar para Cristo e compreender que Cristo é o Senhor da igreja. E a igreja deve ser aquilo que Cristo determina, seja em qualquer área. Nós somos igreja. E nós devemos ser guiados por Cristo, que é o nosso cabeça. E a grande pergunta é, diante de tudo isso, você está sendo guiado por esse Jesus? A sua vida está sendo guiada, direcionada, moldada, ensinada, corrigida por esse Jesus? A igreja está sendo guiada, direcionada, conduzida por Jesus? Ou muitas vezes a voz dos homens fala mais alto do que a voz da palavra de Deus? Às vezes o nosso desejo, o desejo do nosso coração, fala mais alto do que a palavra de Deus. E nós precisamos compreender que Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor, o Criador, o sustentador das nossas vidas. Nós não educamos os nossos filhos como nós queremos, porque eles pertencem a Cristo. Nós não conduzimos a nossa família como nós queremos, porque ela pertence a Cristo. Nós não conduzimos o nosso trabalho como nós queremos, porque o nosso trabalho, quem nos deu foi Cristo. Você já parou para pensar que tudo na tua vida pertence a Cristo? Você só é o que Jesus permitiu que você seja,
ou que você tenha. Você só é salvo para viver no reino de Jesus Cristo, porque Ele te trouxe, Ele te resgatou. Irmãos, nós precisamos compreender, nós precisamos refletir. Jesus Cristo está governando a nossa vida? Nós conhecemos esse Jesus da palavra? Ou nós estamos moldando Jesus Cristo de acordo com o que nós queremos em Cristo? O grande mal da igreja é olhar para um Jesus que eles criaram. Um Jesus inventado pelos homens. Eu já citei algumas características aqui, né? Seja ele o mordomo, seja ele o amigão que nós tratamos com irreverência. Seja como for, Jesus não é o que nós queremos que Ele seja. Jesus é o que Ele é. Jesus Cristo é o que Ele é porque Ele é Deus. E Ele está acima de tudo, porque todas as coisas só existem por Ele, todas as coisas são sustentadas por Ele. Do versículo 21 em diante, Ele muda um pouco o tom da conversa. Depois de expressar a pessoa de Jesus, mostrando que é esse Jesus que nos liberta do império das trevas e nos transporta para o seu reino maravilhoso, Ele vai dizer como essa obra age nas nossas vidas de forma mais prática. Como Jesus age nas nossas vidas, o que Ele faz, o que Ele traz, como é a vida de alguém que conhece a Cristo. E Ele diz a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então ele começa a explicar a obra de Cristo na prática. Nós que outrora andávamos aprisionados pelo pecado, nós que éramos escravos do pecado e vivíamos apanhando de Satanás aí na vida, nós fomos reconciliados com Deus através do sangue derramado de Jesus, através da sua obra maravilhosa lá na cruz, que nos trouxe o perdão, a reconciliação com Deus, que nos trouxe a restauração da vida eterna. Então é isso que esse Jesus maravilhoso faz por mim e por você. Nós que éramos inimigos de Deus por causa das obras malignas que nós vivíamos, como ele diz aqui, nós somos reconciliados com Deus através desse Jesus que ele apresentou aqui. Através desse Jesus que é a imagem do Deus invisível. Através desse Jesus que é o Criador de todas as coisas, que é o sustentador de todas as coisas, que é o cabeça da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador. Agora sim, nós podemos dizer, Jesus é tudo, porque Ele é tudo. Para nós que recebemos a vida eterna, é tudo e muito mais. Mais do que nós podemos compreender, é mais do que nós podemos ler aqui, é um ser infinito, é um ser maravilhoso, é um ser santo, justo, que ama perfeitamente, que aplica a justiça perfeitamente, que é misericordioso. Agora, Ele nos reconciliou, mas Ele coloca aqui uma condição: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Veja bem, a sequência que o apóstolo Paulo faz aqui, ele começa dizendo que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele diz quem é o Filho, porque as pessoas tinham dúvidas sobre Jesus, eles tinham dúvidas sobre as trevas e eles tinham uma pouca compreensão sobre quem é Jesus. E agora ele mostra então o que esse Jesus maravilhoso faz em nós, desde que permaneçamos firmes e alicerçados na fé. Que mantenhamos firme a esperança no Evangelho, e o Evangelho é a mensagem da vitória de Jesus Cristo. O Evangelho é a mensagem da vitória do nosso Senhor que está sendo apresentado aqui.
E quando nós permanecemos até o nosso último suspiro, aqui nessa terra, firmes em Cristo, esperançosos na mensagem do Evangelho, ligados a Cristo, nós podemos viver tudo isso. Nós podemos viver essa reconciliação, essa restauração que Jesus Cristo faz na nossa vida. Então nós temos que tirar algumas aplicações disso tudo para a nossa vida. Nós temos que tirar algumas coisas que vão fazer a diferença no nosso dia a dia. Porque teoria e prática, elas devem andar juntas. E quando se trata da fé, nós vemos isso se repetindo várias e várias vezes. O apóstolo Paulo traz repetidas vezes nos seus ensinamentos toda a teoria e logo em seguida a prática. E é isso que ele faz aqui mais uma vez. Mas para nós precisamos começar essa semana, nós precisamos encarar a nossa vida amanhã, nós precisamos encarar o nosso trabalho, a nossa família, tudo, sabendo que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E porque Jesus é o Senhor das nossas vidas, nada, nenhum ser das trevas tem poder contra nós. Você vai trabalhar amanhã confiando que Jesus é o teu Senhor. E se Jesus é o teu Senhor, as trevas não prevalecem contra Ele. Isso não é promessa de que não tem problemas. Isso é uma afirmação da palavra de Deus, de que em meio à nossa luta diária, em meio às nossas dificuldades, a luz de Cristo aquece o nosso coração, a luz de Cristo ilumina o nosso caminho, a luz de Cristo afasta as trevas, e a luz de Cristo está nos levando na direção do seu reino eterno. Amém ou não amém? Amém. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos compreender que, sendo o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor dessa igreja. E nós vamos viver em comunidade, nós vamos viver aqui, nós vamos viver em qualquer igreja, sabendo que Jesus deve ser a direção que a igreja deve seguir. Não a nossa vontade, não os nossos desejos, não os nossos anseios, mas a vontade de Jesus para a sua igreja, certo? Nós precisamos entender que toda a igreja deve estar embasada na palavra de Jesus, no ensinamento de Jesus. A igreja não está aqui para agradar ninguém. Ela está aqui para servir a Cristo, né? E uma terceira aplicação para as nossas vidas, nós precisamos compreender que isso tudo é para quem permanece. Então permaneça em Cristo. Permaneça firmado. Permaneça alicerçado. Permaneça agarrado em Cristo. Não deixe que as dificuldades, que as tribulações te afastem de Cristo. Não deixe que os prazeres e os confortos da vida afastem a tua mente de Cristo. Afastem o teu coração de Cristo. Muitas vezes, em busca de prazeres, em busca de dinheiro, em busca de muitas coisas, nós deixamos Jesus na prateleira dos deuses. E de vez em quando nós oferecemos um sacrifício para Ele. Nós viemos para a igreja, nós fazemos alguma coisa que agrade Ele. Mas não é assim que se vive com Cristo. Permaneça alicerçado, firmado, agarrado em Cristo até o último dia, até o último instante da tua vida. E aí sim, a sua obra estará completa e você desfrutará da eternidade com Cristo. Eu comecei falando sobre algumas pessoas que não conseguiriam escrever uma página sobre Jesus. Então que a nossa vida seja uma dedicação total, para que nós possamos conhecer e conhecer e conhecer a Cristo, se aprofundar em Cristo, mergulhar de cabeça na palavra de Deus para conhecer mais sobre Jesus, para que nós possamos então escrever um livro sobre Jesus, para que nós possamos escrever uma enciclopédia sobre Jesus, para que nós possamos apresentar a Cristo para as pessoas, para que nós possamos, através da nossa vida, que é moldada por Cristo, testemunhar desse Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Santo Deus, nos ajuda, Senhor, nós precisamos tanto da ação do Senhor nas nossas vidas, Pai.
Nós precisamos que o Teu Espírito Santo esteja nos avivando, Pai. Nos ajuda, Senhor, a conhecer, a desejar, a amar Jesus, a ponto de gastar os nossos dias para conhecer Ele, Pai. A ponto de gastar a nossa força, a nossa juventude ou a vida que nos resta, Pai, para conhecer Jesus, para se dedicar a Ele, para servir a Ele, Pai. Nos molda, Senhor, para que possamos ser cada dia mais e mais parecidos com esse Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo reunido aqui, Pai. Abençoa a Tua igreja. Abençoa as famílias que estão aqui ou que estão sendo representadas por algum membro, Pai. Que a Tua graça seja derramada sobre cada pessoa aqui presente, Pai. Oramos pelos enfermos, Pai, para que o Senhor esteja confortando, para que o Senhor esteja agindo em suas vidas. Oramos por aqueles que sofrem o luto. Oramos, Senhor, de um modo geral, para que o grande amor do Senhor esteja com todos nós, a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem todos os dias, Pai. Derrama das Tuas bênçãos sobre nós, Pai. Nós oramos e agradecemos no santo nome, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. O louvor tem a palavra.